Olá, essa nossa aula tem por objetivo aprendermos a utilizar o Excel como uma calculadora. E para isso vamos iniciar com a função de adição. Antes de eu mostrar um problema real, eu vou demonstrar os diferentes tipos de adição que podemos fazer utilizando aqui o Excel. Então podemos ter uma função de soma igual o valor que eu quero somar, 10, mais o valor 20. Nesse caso aqui, eles são valores absolutos. Quando eu dou Enter, eu tenho o valor da soma, o resultado 30, e aqui na minha barra de fórmulas, eu tenho qual é a fórmula. Então, estou somando aqui os valores 10 e 20. Eu posso alterar esse valor diretamente aqui na barra de fórmula, colocando 10 mais 25, ou então um duplo clique aqui dentro e alterando aqui esse meu valor, por exemplo, 15 mais 25. O problema que nós temos com números absolutos é que sempre que eu quero fazer uma soma diferente, um cálculo diferente, eu tenho que abrir e alterar o conteúdo da minha função, neste caso aqui da soma, né, de 15 mais 25. Se eu fosse proceder à soma de dois valores também, eu poderia fazer dessa forma, igual 15, e aqui eu tenho 25, e aqui eu vou ter a soma desses dois valores. Então, eu coloco o sinal de igual, para dizer que eu estou colocando uma função. Clico no 15, que é o meu A3. O sinal de mais é o mesmo sinal utilizado na matemática básica. E aperto aqui, então, na minha outra célula, que é B3. E eu tenho aqui, então, o meu valor de 40. A diferença é que aqui eu estou fazendo uma soma de dois valores relativos. Então, ele vai utilizar o valor que está na célula A3 e vai utilizar o valor que está na célula B3. No caso aqui, ó, azul, azul, vermelho, vermelho. Essas cores aqui elas são importantes porque elas nos auxiliam a verificar quais são os itens ou quais são os valores, quais são os parâmetros que eu tenho dentro de uma função. Se eu desejo alterar agora essa minha soma, por exemplo, 10 mais 25, eu apenas altero o valor contido dentro da célula. Ou seja, neste caso aqui, não há a necessidade de eu entrar e alterar algum parâmetro dentro da minha função. A metodologia que nós temos nos próximos exercícios é a seguinte. Aquilo que estiver em amarelo é onde será colocada a fórmula. Então, aqui eu vou explicar para vocês o que é, como que funciona, por que devemos utilizar, e daí depois, no final, vocês fazem o download dessa planilha e executam esses exercícios. Não adianta assistir vídeo de aula se você não praticar. Então, é muito importante que ao final de cada aula, você abra o seu Excel, baixe a planilha e pratique. Neste caso de adição, nós temos aqui uma planilha com valores categoria. Nesta planilha, nós temos aqui uma coluna de categoria, descrição, aqui em moeda, então contém o meu símbolozinho aqui de moeda porque ele está... Aqui nessa nossa planilha nós temos 5 colunas. Coluna categoria e descrição, e depois temos uma coluna para os gastos que foram feitos no primeiro trimestre e uma no segundo trimestre. E aqui eu desejo fazer o quê? A soma dos trimestres. Então, quero somar 1.200 mais 1.300. Baseado naquilo que aprendemos, então eu inicio aqui com o sinal de igual. Vou na minha primeira célula, C2, sinal de mais, clico na minha outra célula, D2. Dou um Enter, ele já está fazendo a soma automática. Se eu mudasse aqui para 200, já alterou lá automaticamente. Vou voltar aqui o valor. Outra forma que eu tenho é assim, eu clico o sinal de igual e depois eu posso utilizar as setas para estar navegando pelas diversas células. Então, por exemplo, eu quero somar essa célula, daí eu coloco o sinal de mais e navego novamente. Então, vou navegar até encontrar aquela célula onde está o meu próximo valor. No caso aqui, C3 mais D3. Outra forma que tem
eu coloco o sinal de igual e ao invés de clicar ou navegar, eu apenas venho aqui, ó, C4, e eu digito C4. Coloco o sinal de mais e digito D4. Não há a necessidade de ser maiúsculo aqui, tanto faz. Se eu colocar minúsculo ou maiúsculo, ele vai entender e depois ele passa para maiúsculo, né? Então, ó, vamos ver aqui novamente a nossa fórmula. Ó. Ele já alterou aqui para maiúsculo. Quando eu tenho diversas células aqui para colocar a fórmula e todas elas são iguais, a mesma fórmula matemática, o que eu posso fazer é copiar essa fórmula matemática para as demais células. Notem que aqui eu tenho ó, C2, D2. Então, é a coluna C mais a D e eu estou falando a linha. O que muda desta fórmula para esta fórmula é que eu tenho aqui o valor 3. Então, vamos escrever aqui do lado igual texto fórmula, né, que é fórmula igual fórmula texto. Vamos escrever aqui do lado igual fórmula texto. Vou clicar onde eu desejo, então nesse caso aqui ó, o E2, e ele vai me mostrar o que é que tem dentro desta fórmula. Então isso daqui é apenas uma maneira didática de olharmos o conteúdo que está dentro da célula, né? Claro, numa planilha que vocês estão utilizando no dia a dia de vocês, não há necessidade de fazer isso daqui. Né? Então aqui está mais para fins educativos, né? Se eu desejo ver o conteúdo de uma fórmula, eu dou um duplo clique, ou eu clico nela uma vez, e daí eu verifico aqui na minha barra de fórmulas. O que muda entre uma fórmula e outra que eu estou fazendo a soma? A única coisa que vai mudar aqui é a minha linha. Então, estou na linha 2, depois passo para a linha 3 e linha 4. Então, quando eu tenho a função de copiar essa minha fórmula, então eu posso marcar, por exemplo, aqui, Ctrl C, e se eu marcar essas minhas outras fórmulas e der um Ctrl V, ele vai copiar aquela fórmula. O que é que ele fez neste caso? Ele alterou o valor da linha. Então, onde aqui ó, eu estou na linha 4, o anterior era 4, 4, ele mudou para 5, para 6. Outra forma que eu tenho é, quando eu clico em uma determinada célula, ele coloca uma marcação ao redor da célula como um todo. No meu caso aqui, ó, ele está com um verde. E aqui no cantinho ele coloca um quadrado na parte inferior direita. E quando eu passo o mouse sobre este quadrado, ó, ele muda o formato. Ele coloca ali uma cruz mais simples, né? Então, se eu clico e puxo para baixo, ou clico e arrasto, ele vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai copiar aquela minha fórmula e vai trazer para a célula de baixo. Então, vamos verificar aqui o formato, o conteúdo. Então, vamos verificar aqui o conteúdo desta minha fórmula. Então, aqui tem C4. O ND porque não tem conteúdo algum, né? Não tem nenhuma fórmula aqui nessa minha célula. Então, ó, ele já alterou. Então, se eu venho aqui, clico e arrasto para as demais células, ele já alterou automaticamente para todas elas este meu determinado, essa minha fórmula aqui. E aqui dentro eu posso ter também, por exemplo, vamos supor que eu desejo somar esses valores que estão acima. Então, igual, também posso clicar nos valores, sinal de mais. Então, eu posso ter aqui diversos valores que eu esteja somando. Então, no caso aqui, eu fiz uma soma de todas as células que estão acima. Mais à frente, nós vamos aprender outros métodos de somar um conjunto grande de dados, que é mais simples na hora que fazemos a soma. Quando a gente faz essa soma item a item, eu posso, por exemplo, me esquecer aqui do item 15, por exemplo. Do item 13 aqui, eu posso me esquecer do item 13. Então, nós vamos aprender outra forma para somar
valores quando eu tenho aqui num determinado intervalo. Então, agora que você aprendeu a função adição, baixe a planilha, pratique e verifique se você consegue os mesmos resultados que tem aqui nessa nossa planilha aqui.